Homens precisam ser bem tratados para que se casem, tenham filhos e os sustentem para que as mulheres tenham uma vida melhor. A autora lamenta ter que escrever um livro inteiro para defender uma questão tão óbvia. Cada vez mais homens estão se afastando da sociedade e tomando um caminho próprio. Eles estão saindo da faculdade, da força de trabalho, do casamento e da paternidade a taxas alarmantes. Algumas culpam os próprios homens por isso. Dizem que é a imaturidade deles que não aceita a responsabilidade da vida adulta. Outras culpam os homens por não quererem ser donos de casa em uma realidade de profissionais femininas, cada vez mais favorecidas pela nossa economia de serviços. Alan Smith, psicóloga forense, doutora pela Universidade de Tennessee e autora do livro Greve dos Homens, oferece uma teoria alternativa. A maioria dos homens não está agindo irresponsavelmente, porque são imaturos ou porque querem prejudicar as mulheres. Eles estão agindo racionalmente, em resposta à falta de incentivos que a sociedade atual lhes oferece para serem pais, maridos e provedores responsáveis. As estatísticas que Alan Smith apresenta são impressionantemente desanimadoras. A participação da força de trabalho masculina despencou. Em 1970, cerca de 80% dos homens em idade de trabalho estavam empregados em tempo integral, em contraste com os 66% empregados em tempo integral atualmente. As mulheres hoje ganham 58% dos diplomas de bacharelado dos Estados Unidos. Isso se deve, em parte, porque, como diz Christina Hoff Sommers em seu livro A Guerra contra os Garotos, o sistema educacional favorece meninas dóceis e conformistas em relação aos rapazes agressivos e competitivos. As faculdades também estão repletas de ideologia feminista, considerando os estudantes masculinos como prováveis estupradores em suas interações com as suas colegas de classe femininas. Smith argumenta que os homens estão simplesmente reagindo a uma cultura centrada na mulher, que os deprecia sistematicamente como incompetentes, trata-os como criminosos, denigre suas conquistas e os discrimina abertamente, em locais como as varas de família. As mães geralmente recebem a custódia dos filhos após um divórcio, mesmo que tenham traído seus maridos. Os maridos, às vezes, acabam sendo forçados a sustentar crianças que não são geneticamente suas. Para as mulheres, é meu corpo, minha escolha, enquanto que os homens devem pensão alimentícia, mesmo que a mãe tenha mentido sobre o uso de anticoncepcionais. Smith culpa não só as feministas, mas também os homens passivos, que aceitaram todo esse inferno de mãos beijadas. Esses cavaleiros brancos agem por interesses financeiros, políticos ou com o intuito de sair com mais mulheres. Os homens estão sentindo a reação contra eles e estão consciente e inconscientemente entrando em greve. Para resolver o problema, Smith defende que devemos ouvir os homens com a mente aberta para entender como realmente sentem e pensam. Assim, as mulheres conseguirão se conectar melhor com eles, de um modo mais aberto e íntimo. Ela disse que se considerava uma feminista, mas isso aconteceu porque ela pensou equivocadamente que feminismo significava igualdade entre os sexos. Agora, homens precisam de justiça e foco. Para Smith, a discriminação contra homens é tão ruim quanto a discriminação contra mulheres. Em certo sentido, os homens de hoje estão virando as costas para a sociedade porque sabem que podem ser explorados por seu senso de dever, produção e apenas por serem homens a qualquer momento. As leis de estupro que protegem as mulheres, mas não os homens que elas podem acusar falsamente, a falta do devido processo nos casos de assédio sexual nos campos de universidades, nossa sociedade está em guerra contra os homens. Em 2010, as últimas estatísticas de suicídio mostram que 38.364 pessoas se mataram nos Estados Unidos, sendo 30.277 homens. Os homens precisam superar as barreiras psicológicas para defender as suas próprias causas e as suas relações pessoais. Só assim haverá mudanças legais e culturais justas e equitativas para eles. E por que os homens não casam? A cultura ocidental passou os últimos 50 anos fazendo do casamento um acordo melhor para as mulheres, mas para os homens se tornou uma verdadeira prisão. Os homens costumavam ir ao trabalho, voltar para casa e se sentirem o rei do castelo. Agora, ao invés de igualdade no casamento, ele pode esperar compartilhar as tarefas domésticas. Não é de se admirar que cada vez menos homens se casam hoje do que no passado. Em 1970, 80% dos homens de 25 a 29 anos eram casados. Em 2007, apenas cerca de 40% eram. A taxa de casamento nos Estados Unidos caiu 40% durante as últimas 4 décadas, até chegar ao seu ponto mais baixo.
Os homens americanos, diante de um sistema de cortes de família que está desesperadamente empilhado contra eles, lançaram subconscientemente uma greve matrimonial. Os homens têm outras preocupações psicológicas e jurídicas sobre o casamento na sociedade pós-feminista de hoje. Os incentivos para eles casarem diminuíram muito e não estão valendo a pena. Homens precisam ser bem tratados para que se casem, tenham filhos e os sustentem para que as mulheres tenham uma vida melhor. A autora lamenta ter que escrever um livro inteiro para defender uma questão tão óbvia. Como os homens vão crescer e se relacionar bem com as mulheres se as mulheres não parecem gostar deles? O homem é visto pela mídia como um palhaço, um pervertido em potencial, um pai vagabundo ou um caloteiro. Ele pode até ter um filho e descobrir mais tarde que ele não é seu, mas ainda assim terá que pagar a pensão alimentícia. O casamento também gera risco financeiro para o homem se ele for divorciado. Os homens que são casados tendem a ver menos seus amigos e família, o que pode prejudicar a autoestima deles. A sociedade está pedindo aos homens que façam algo que vai contra os interesses deles. As vidas dos homens solteiros, então, passam a ser gratificantes, felizes. E se eles não forem respeitados, pelo menos são invejados. Para mudar isso, só melhorando os incentivos para o casamento. Porque hoje casar é mais uma punição do que uma recompensa. A sociedade não pode tratar os homens como fontes de recursos não extraídos. Eles são seres humanos que tomam decisões racionais. A liberação sexual tornou o casamento desnecessário. Se é muito mais fácil para o homem satisfazer as suas necessidades fora do casamento, isso diminui a necessidade de relacionamentos estáveis. Múltiplos parceiros também fazem com que as pessoas tenham mais dificuldade de estabelecer relações emocionais fortes. Smith diz que a sua experiência como psicóloga a leva a crer que muitos dos caras que não querem casar não estão particularmente zangados com as mulheres. Eles apenas não veem muito sentido em buscar envolvimento com elas. Mulheres que traem são celebradas e encorajadas pela cultura. Do outro lado, homens que traem são vistos como desonestos que merecem traição. Smith recomenda aos homens que sejam muito cuidadosos ao se casarem. Já estamos caminhando para uma sociedade na qual as mulheres colonizaram a reprodução juntamente com a educação dos filhos, e os homens terão cada vez menos incentivo para participar plenamente da vida familiar. A paternidade pode ser um pesadelo legal, financeiro e emocional, devido às leis que regem o divórcio, a custódia e o acesso aos filhos. A fraude de paternidade é tão desenfreada que é difícil obter uma contagem exata de quantos homens estão agindo como pais dos filhos dos outros, que pensam ser seus próprios. Há ainda aqueles que pagam pensão alimentícia de filhos que não são seus. Os danos emocionais e os sentimentos de traição são altos para um homem que descobre ser vítima de fraude de paternidade. Para a maioria dos homens, o sentimento é a raiva, que muitas vezes se torna depressão. Smith diz ainda que homens estão frequentando menos as universidades, o que levou a uma diminuição da sua média salarial. Desde 1969, o salário médio do homem americano diminuiu quase $13.000. Foi uma redução de 28%. Ademais, o número de empregos para homens sem ensino superior caiu consideravelmente. Os homens estão agora sujeitos a tantos assédios sexuais e políticas universitárias em torno da sexualidade deles, que eles têm medo de ter relações com as mulheres. Vivemos uma política de vingança e não de igualdade. Inclusive, falsas acusações são entendidas como meros danos colaterais. Homens estão entendendo que não pertencem à faculdade, estão entrando em greve, consciente ou inconscientemente. Os homens são frequentemente vistos pela sociedade como pervertidos, possíveis predadores e, na melhor das hipóteses, pais preguiçosos, que devem ficar em um porão para não causarem muitos problemas. Se encontrarem um homem ao lado de uma criança ou de um adolescente, eles lhe pedirão para se mudar para uma cadeira diferente. A aeronave não decolará, a menos que o passageiro obedeça. Os homens têm medo de se envolver em muitas áreas da vida pública e do trabalho, especialmente aquelas que envolvem crianças. As crianças têm cada vez menos modelos a seguir e podem acabar prejudicadas ou, pior ainda, sofrer violência de reais abusadores. De acordo com o escritório do censo dos Estados Unidos, 24 milhões de meninos são criados em casas sem pai. Os professores masculinos nas escolas primárias são raros. Eles representam apenas 16% de todos os professores do ensino fundamental. O ódio ao homem é uma ameaça à nossa civilização. É uma violação de direitos humanos. Os estereótipos contra o homem envenenam o nosso discurso público, distorcem a nossa compreensão das diferenças reais entre nós e reduzem as nossas chances de resolver as diferenças na sociedade. A autora diz que se as mulheres forem bobas o suficientes para cair nessa armadilha, elas merecerão o que irão receber.
As mulheres têm muito mais a temer em um mundo onde os homens não apenas não as respeitam, mas na verdade não gostam delas. Os homens estão optando por não participar da sociedade, protegendo-se e entrando em greve em resposta aos ataques ao seu gênero. Smith defende que os homens devem quebrar o silêncio, parem de ficar calados e defendam seus pontos de vista. A sociedade precisa ouvi-los, ao menos nas seguintes áreas: casamento, direitos de paternidade, paternidade forçada, educação, publicidade e sobre a cultura que retrata os homens de uma forma negativa. A igualdade não é um jogo de soma zero, onde um grupo tem poder e o outro tem menos, ou quase nada. A nossa sociedade fica melhor quando os homens são produtivos, felizes e tratados com justiça e respeito. A aceitação ao ódio ao homem e da misandria em nossa sociedade sugere que agora é o momento de agir.